Olhares da Rua, o seu podcast sobre fotojornalismo. Olá, amantes da fotografia! Eu sou Eronildo Lucas, bem-vindos ao nosso podcast. Comigo aqui para conduzir esse bate-papo, o meu colega Gilberto Rocha. É isso aí, Eronildo. Inaugurando o Olhares da Rua, o nosso podcast, o jornalista, fotojornalista e repórter cinematográfico Rogério Florentino está conosco. Para começar, vamos entender o que é um podcast. Trata-se de uma produção de áudio que pode abordar vários temas, disponibilizada na internet para que você possa ouvir a qualquer momento de forma prática e acessível. Os podcasts são como programas de rádios, mas com uma vantagem de você poder escutá-los onde e quando quiser, seja no trânsito, em casa ou durante o exercício. Nosso objetivo é trazer conteúdos relevantes e interessantes, conectando você a diferentes histórias, informações e opiniões. Meus queridos ouvintes do Olhares da Rua, hoje estamos aqui com Rogério Florentino, que participa conosco de forma remota, direto de Cuiabá. Gostaríamos de avisar que, por conta da participação à distância, a qualidade do áudio pode variar um pouquinho, mas estamos prontos para uma conversa excelente. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Nosso convidado começou a fotografar ainda na infância. Atualmente, ele é o vice-presidente do Sindijó-MT, Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, e também integra a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Foi escolhido para ser o nosso primeiro entrevistado, justamente por ser uma grande referência para o fotojornalismo. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês aí. Opa, nós é que agradecemos. Eu fotografo desde muito novo. Desde que eu era criança, eu tenho interesse na fotografia. Muito embora, com o passar do tempo, né, as obrigações e responsabilidades nos levam para outros lugares, né? Porque a fotografia não necessariamente é vista como uma profissão que consegue suprir as necessidades, né? Pagar as contas, né? A verdade é essa. Então eu me formei em outra área e só depois de velho, vamos dizer assim, eu resolvi fazer aquilo que eu gostava. Rogério, além de ser fotojornalista, hoje você também tem um vínculo muito importante com o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, né? Sim, hoje eu estou no segundo mandato como vice-presidente do Sindijó. Acabamos de ter eleições agora, a nossa chapa foi reeleita, né? E também faço parte da rede de proteção do Instituto Vladimir Herzog, sendo que hoje eu sou representante da rede de proteção aqui no estado do Mato Grosso, tá? Algo mais que você participa ou representa? Eu também faço parte da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e também de algumas associações internacionais de meio ambiente, que agora eu não vou lembrar o nome. Quero atualizar você que está ouvindo o nosso podcast Olhares da Rua. O nosso entrevistado aqui é o jornalista, fotojornalista e repórter cinematográfico Rogério Florentino. Rogério, em quais veículos você já trabalhou como fotojornalista? Bom, eu trabalhei muitos e muitos anos, acho que foram 13 anos, se eu não estou enganado, no site Olhar Direto. Conheço, Olhar Direto é uma referência em notícias, né, no estado. Inclusive, muitos amigos deixei lá e tenho excelentes lembranças de lá. Rogério, e atualmente você trabalha onde? Hoje eu trabalho no site conexãomt.com e sou editor-chefe e tenho uma página na internet sobre meio ambiente, que é o lupamt.com. Tecnicamente, Rogério, há alguma diferença entre um fotógrafo amador e um profissional? Boa, excelente pergunta. Olha, o fotojornalismo,
ele é, por definição, profissional. E é importante que se diga isso porque todo mundo hoje em dia fotografa. E é possível que muita gente que não trabalhe com fotojornalismo produza fotos muito boas. O que não quer dizer que essas fotos muito boas podem ser consideradas fotojornalismo. O fotojornalismo ele é ligado a um fato noticioso que é registrado de forma responsável, dentro de critérios éticos, por um profissional registrado. Mas por que isso? Porque uma imagem, ela pode definir muita coisa, né? Então, se você tem uma imagem, escreve uma matéria, tem uma imagem impactante, ela vai chamar a atenção, né? Porque a semiótica é assim, né? A imagem chama a atenção do leitor, ele lê o título da matéria, a imagem conversa com a matéria, chama a atenção e a pessoa vai ler a matéria. Então, supomos que essa foto ela tenha sido tirada de maneira não profissional, não no sentido técnico da palavra, tá? Mas no sentido ético. Rogério, agora você tocou num assunto muito importante, que é a questão da ética. Você pode fundamentar melhor? Porque dentro de um quadro, a gente pode colocar o que a gente quiser, entre aspas, né? As pessoas em geral, elas podem colocar dentro do quadro de fotografia, que não cabe toda a realidade, enfatizar aquilo que lhe interessa, e não necessariamente a notícia. Agora, um profissional não. Eticamente, ele é responsável por aquela imagem. E ele pode ser penalizado caso ele faça manipulação daquela imagem, entendeu? Ou daquela notícia, né? Então, você tem um registro, você tem um sindicato, você tem um código de ética e disciplina. É, por exemplo, uma forma de fiscalizar esse profissional, né, Rogério? Garante a qualidade da informação. Isso funciona também para o jornalismo, tá? Em geral, não só por fotojornalismo. Então, por isso que é importante e é preocupante o fato de hoje, por exemplo, a maioria dos sites de notícia não terem um profissional específico para fazer essas imagens. Eles não têm, eles usam ou os próprios jornalistas, ou aí tudo bem, desde que seja um jornalista que esteja habilitado, né? Mas pior é usar foto de internet, foto que referencia, mas não tem uma garantia de veracidade, entende? Isso é preocupante. Bom, quero aproveitar também essa oportunidade e perguntar aqui qual é a dica para quem tem interesse de ser um fotojornalista. Se a pessoa quer ser um fotojornalista, ela precisa estudar. Hoje tem internet, você consegue ter uma quantidade de informação muito grande sobre esse assunto, você pode estudar e num determinado momento pedir o seu registro profissional na delegacia do trabalho, né? Hoje em dia, não necessariamente você precisa, para ser jornalista ou fotojornalista, ter um diploma. A FENAGE tem uma ação que ela tem por interesse que seja obrigatório o diploma, mas hoje ele não é mais obrigatório por conta de uma decisão do STF, do ministro Gilmar Mendes. Então, entretanto, existem burocracias ainda para você retirar o seu registro. É um processo administrativo perante a delegacia do trabalho, onde você comprova, né, por publicações em jornais, em sites, né, que você trabalha naquela área, que você desenvolve aquele trabalho. Rogério, e o equipamento, ele é considerado importante para esse tipo de segmento? Bom, seria injusto, né? Ou até hipocrisia da minha parte dizer que o equipamento não é importante, tá? Um bom equipamento fotográfico é importante, mas ele não é o que define
a atuação do profissional. O profissional, ele tem ferramentas, né? Hoje em dia, o celular é uma ferramenta importante. É possível trabalhar como fotojornalista usando o celular. É possível. Você vai ter algumas limitações, óbvias, né? Mas se você tem uma vontade assim de trabalhar em veículos de comunicação em geral, você vai precisar aprender a mexer numa câmera, né, profissional. Provavelmente um site, por exemplo, de notícias não vai te contratar para você trabalhar 100% do tempo usando um celular. Muito embora, como eu disse, é possível trabalhar com o uso adequado do celular, né? Hoje você consegue fazer um trabalho bom, com uma qualidade boa, mas ainda existem muitas limitações. Então, eu recomendo o uso de uma câmera, né? E o celular como um apoio, né? Uma ferramenta de apoio. Rogério, vamos falar agora de tecnologia. Qual é o desafio para o fotojornalista em um cenário cada vez mais digital? Então, o fotojornalismo não tem problema com essa questão digital, né? A era digital, ela já está aí faz tempo, né? Eu sou da época do filme, né? A gente tirava foto com câmeras fotográficas que utilizavam filme. Então você tinha vários problemas, porque era muito caro, é muito caro até hoje, porque está voltando, né, essa coisa de tirar foto analógica, né? E aí você, na verdade, esse filme era revelado e digitalizado, tá? Então, assim, no fim das contas, era digital, né? O que ocorre hoje é que existe a internet que popularizou e democratizou essa informação, os celulares que facilitam muito hoje a captura de imagens. Mas, como eu disse antes, não é porque a pessoa tem uma máquina profissional ou um celular muito bom que ela pode sair dizendo que é um fotojornalista profissional, entende? Porque existem regras, existem normas que permeiam essa profissão, como todas as outras, entende? Então você precisa ser habilitado sob pena de você estar incorrendo até em crime de você estar exercendo uma profissão que você não tem habilitação, como qualquer outra, como o dentista, como o advogado, como qualquer outro, entende? Você acha que a inteligência artificial ajuda ou atrapalha o fotógrafo e o fotojornalista? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, assim, a tecnologia, ela vem evoluindo de maneira que a gente, hoje, por exemplo, um programa que eu utilizo muito é o Lightroom, que é da Adobe, e ele oferece algumas ferramentas de inteligência artificial. A gente tem que saber separar o que é útil para o fotojornalista na inteligência artificial e o que é proibitivo, o que é proibido. Por quê? Por questões éticas. Você encontra nos sites normas éticas, por exemplo, de atuação de profissionais. Eu sugeri ao presidente, e ele aceitou, o presidente do Sindijor, que nós criássemos uma diretoria da ARFOC dentro do Sindijor, que é, na verdade, quem tem o dever de fiscalização, porque a gente tem associação de radialistas, pode ter até associação de jornalistas, entendeu? Não tem problema, mas no final, quem tem a responsabilidade de fiscalização e a legitimidade de representação é o sindicato, porque ele tem a carta de concessão. Então, a ideia é essa. Então, a ideia é criar a ARFOC. A ARFOC, ela tem, se você
investigar, a gente usa muito como referência agora, né, Arfox São Paulo, que eu sou filiado também, e lá tem um conjunto de regras, né, que são as normas de ética, né? Então, assim, a Folha de São Paulo também tem, eles têm algumas regras do fotojornalismo. Então, para participar de concursos como o WordPress também, você tem normas rígidas, né, a respeito do que pode ou não pode ser feito na fotografia. Então, assim, eu posso utilizar inteligência artificial no fotojornalismo, por exemplo, para tirar a granulação da imagem. Isso já é um termo técnico, mas se eu utilizar, eu estou fazendo uma foto num ambiente que tem pouca iluminação e tiver que não ter uma iluminação adequada, ou um flash, eu consigo aumentar o ISO e isso vai possibilitar que eu faça o registro. Mas a foto ela acaba saindo com aqueles grãos, né? E isso pode ser hoje removido via inteligência artificial, que faz um excelente trabalho. Então, é possível, a gente usa isso, entendeu? Clareamento de áreas com escuridão, né? Então, assim, são retoques que você pode utilizar na imagem sem comprometer a imagem como notícia, né? O que eu não posso fazer no fotojornalismo? E lá incluir um elemento dentro da imagem que não estava lá. Ou até gerar uma imagem. Se eu gero uma imagem, o que hoje acontece, você faz a notícia, você não tem o direito autoral daquela imagem, ou você não possui uma imagem, você cria uma imagem artificial para ilustrar aquela matéria. Mas é obrigatório perante o público, né, que você coloque, esta imagem foi feita por inteligência artificial, para que as pessoas saibam disso. Senão você vai estar enganando as pessoas, certo? Então, o ideal é usar um profissional, é ter um profissional. Então, não vejo problema no uso da inteligência artificial, mas dentro das limitações éticas da profissão de fotojornalista. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, uma conversa esclarecedora com o jornalista, fotojornalista e repórter cinematográfico Rogério Florentino. Quero aqui abrir o microfone para o meu colega aqui, que coordenou comigo essa entrevista, esse bate-papo, Gilberto Rocha. Pois é, Ironildo, agradecendo aí ao Rogério Florentino e agradecendo os nossos ouvintes. E esperamos vocês nos próximos episódios com Olhares da Rua. Até lá. Valeu, Gilberto. Rogério, o microfone é seu para as suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo aqui para esse bate-papo especial no Olhares da Rua Podcast. Bom, para encerrar eu queria agradecer, obrigado, né? Fico lisonjeado você ter me chamado para fazer essa entrevista, né? Espero que você tenha sucesso aí e que eu possa ajudar outras pessoas também, caso precisem. O meu trabalho eu coloco no Instagram, o meu arroba é @Rogério_Florentino_Pereira. Então, todo o meu trabalho de foto, eu publico lá, uso como portfólio o meu Instagram. Quem quiser pode me seguir lá, se tiver alguma dúvida pode me chamar e conversar, o Instagram é aberto. Tudo bem? Obrigado aí, um forte abraço. Obrigado, Rogério. Valeu, pessoal. Nos encontramos no próximo episódio, onde conversaremos com o fotojornalista amador Paulo Armando, proprietário do jornal A Folha do Médio Norte. Até lá. Olhares da Rua, o seu podcast sobre fotojornalismo.